gravando, tá. Compartilhar a tela. Então vamos começar. A aula de hoje, dia 6 de maio, teoria de controle moderno. Já tem alguém pedindo para entrar ali. Vamos liberar lá. Oi. Na aula anterior, a gente viu algumas aplicações ali de sistemas resolvendo, montando a função de transferência do sistema, fazendo a representação espaço de estado, usando MATLAB. E a gente passou, eu passei algum material para vocês sobre isso também. Hoje, a gente vai trabalhar na seção 3.1, beleza? Que vai tratar da estabilidade de sistemas realimentados, é como identificar se o sistema é estável ou se é instável, ok? Na verdade, serão 2 aulas para tratar desse assunto. A de hoje, a gente vai dar uma passada em 2 métodos diferentes e na próxima aula a gente vê a representação gráfica disso, como que é feita a análise gráfica. Beleza? Bom, o que é um sistema estável? Quando que o sistema é considerado estável? Tá aparecendo a tela para todo mundo aí? O som tá beleza? Para mim tá tranquilo aqui. Para mim também tranquilo. Então, tá. Ok, Dó. Vamos em frente. O sistema é considerado estável quando é aplicada uma entrada conhecida, uma entrada limitada no sistema, um sinal de entrada qualquer, conhecido, e a resposta que esse sistema apresenta também é limitada. Ou seja, ele vai responder conforme o que é esperado que ele responda. Beleza? Nesse caso, ele é considerado estável. Quando o sistema não é estável, ou seja, quando ele é instável, o comportamento dele é diferente do esperado, beleza? Diferente do desejado. E, dentre outras situações, ele pode apresentar perigo para os usuários, beleza? Então, não é desejado ou não é esperado que o sistema seja instável. A gente tem que identificar se o sistema é estável ou não para conseguir garantir segurança aí para os usuários ou para identificar que precisa de alguma intervenção para tornar esse sistema estável, beleza? A estabilidade do sistema, como a gente sabe se o sistema é estável ou não? Basicamente, identificando aqui os polos e os zeros do sistema, beleza? No plano complexo, eu vou mostrar como funciona isso. Então, basicamente, a gente precisa identificar ali os polos e os zeros do sistema. E aí tem um método uma forma para analisar isso e identificar se o sistema é estável ou não. Existem alguns métodos. O mais simples deles é por meio da análise dos polos. Existe um outro método que é o método de Ralph-Hurwitz, que não sei pronunciar isso direito. Eu vou mostrar hoje também. E a terceira forma mais usada aí é usando margem de ganho e de fase no diagrama de Bode, que é uma análise gráfica que é feita. Esse método a gente vai ver na próxima aula, semana que vem. Beleza? Na aula de hoje nós vamos ver o método de análise pelos polos e esse método. Beleza? Então vamos lá. Um sistema é instável, ou seja, ele tem instabilidade, ele não vai responder, é quando ele não responde da forma esperada, ou seja, quando a saída apresenta valores que divergem do estado inicial, quando a saída responde de uma forma que não está prevista, beleza? Vamos
equacionar isso? Aqui tem uma representação por diagrama de blocos de um sistema qualquer, entrada R de S, saída C de S, tem o ganho do sistema, G de S, e tem a realimentação dele, que é a H de S, beleza? A função de transferência desse sistema é uma forma generalizada, né, de representar um sistema qualquer, aqui no diagrama de blocos. A função de transferência desse cara é a saída sobre a entrada, é a transformada de Laplace da saída sobre a entrada. Como eles já estão no domínio da frequência, a estrutura dele vai ficar nesse formato. O G de S sobre 1 mais G de S H de S, beleza? Vamos supor que esse G de S seja composto por uma sequência, uma combinação de funções que tenha P de S dividido por Q de S. E aqui a gente tem H de S, que é composto por uma função também, um polinômio qualquer, que tenha os elementos N de S e D de S, beleza? Todo mundo no domínio da frequência, no domínio S, bonitinho. Então, se a gente substituir ali essa definição aqui em cima, nossa equação ali de função da função de transferência vai ficar nesse formato, beleza? E aí, a gente precisa adaptar esse cara, ou trabalhar nessa equação, para chegar na representação nesse formato, ok? Com a representação dos polinomial com os expoentes bem destacados aqui, bem representados. E depois a gente faz a expansão desses caras para poder chegar nessa situação, onde a gente tenha condições de identificar os polos no polinômio do denominador e os zeros no polinômio do numerador. Beleza? Então, para um sistema qualquer lá, para a gente analisar a estabilidade dele por meio de polos e zeros, a gente precisa trabalhar na função de transferência dele, no domínio da frequência, de forma que a gente consiga expor os zeros e os polos do polinômio do numerador e do denominador, beleza? Tem alguém pedindo para entrar. Foi. Para resolver isso, dependendo da complexidade que for essa equação, que essa equação apresentar, já fica complicado para fazer isso manualmente, porque a gente vai trabalhar com equações de ordens diversas aí. Se o grau mais alto desse cara for grau 2, ou aqui, ainda dá para a gente trabalhar com um certo conforto. Mas se for graus maiores, graus acima de 2, já começa a complicar. Porque a gente vai ter que recorrer a alguns métodos matemáticos para conseguir trabalhar nessas equações. E é aí que entra a ajuda via software. Por exemplo, o MATLAB, que é o mais usado para isso. Eu vou mostrar algumas telas dele ali também fazendo a operação. Vou fazer a operação manual e vou mostrar fazendo nele, ou o print da tela dele, para vocês verem como ele facilita essa operação toda aqui para expor esses polos e expor os zeros, beleza? Esses polos e esses zeros podem ser formados por números reais, pode ser formado por números complexos, então ele tem o J ou o I, que é a raiz de menos 1, beleza? Então, assim, dependendo do nível de complexidade da função de transferência, do polinômio do numerador e do polinômio do denominador da função de transferência, já fica um negócio bem complexo aí para ser feita a análise ou ser trabalhado manualmente nele. Beleza? Mas vamos continuar a ideia aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Eu substituí o G de S e o H de S pelos componentes deles. E aí, trabalhei na equação para ela me mostrar aqui os zeros e os polos. Tem alguém pedindo para entrar lá, mais um. Foi. Expandi aqui a equação para poder mostrar os zeros e os polos. E aí, aplica um sinal qualquer conhecido na entrada dele. Por exemplo, uma função degrau que tem essa cara. Beleza? E aí a gente consegue
manipular a nossa equação e chegar na resposta, a partir da função de transferência, chegar na resposta do sistema, que tem um formato parecido com esse. Beleza? Bem generalizado, mas para a gente chegar nesse cara que é o foco. Fazendo expansão e fração parcial, que a gente vai chegar na somatória de equações aqui, de frações, e aplicar a transformada inversa de Laplace, a gente volta para o domínio do tempo, beleza? Sai do domínio da frequência, e aqui vai aparecer a função exponencial, beleza? E o expoente desse cara são os polos, ou os expoentes aqui serão os polos, ou seja, as raízes do denominador da nossa equação, beleza? Mais alguém querendo entrar? Então, quem vai definir o expoente da nossa equação após a transformada inversa de Laplace são os polos do polinômio do denominador da nossa função de transferência, beleza? E aí tem um detalhe: se tiver pelo menos um polo desse aqui que for positivo, quando chegar aqui, esse cara vai tender ao infinito, o limite desse cara vai tender ao infinito, se o polo for positivo, beleza? E aí o sistema é instável. Se o limite da função exponencial que tender ao infinito, o nosso sistema é instável. E quando esse cara vai tender ao infinito? Quando o polo for positivo. Então, os polos das raízes do polinômio da nossa equação, da nossa função de transferência, o denominador da função de transferência. Quando as raízes dele, ou seja, os polos forem, se tiver pelo menos um deles positivo, o nosso sistema, a resposta dele vai tender ao infinito. E aí o nosso sistema é instável, beleza? Ou seja, para o sistema ser estável, todos os polos têm que ser negativos, beleza? Todos os polos têm que ser negativos para que o sistema seja estável. Então, dá para a gente identificar a partir da função de transferência, uma das formas é analisar os polos da nossa função de transferência e a gente consegue definir ou identificar se o nosso sistema é instável ou estável. Ok? O sistema pode ter polos reais, pode ter polos complexos, conjugado complexo, beleza? E aí, se a gente aplicar a transformada de Laplace nele, vai chegar numa situação mais ou menos com essa estrutura, beleza? Essa a somatória, né, dessas duas partes aqui, ok? Se o nosso sistema tiver mais grau superior a 2, tiver a ordem acima de 2, a resposta do sistema à aplicação de uma entrada conhecida será sempre somas de respostas de graus de primeira e segunda ordem, basicamente. Ele vai gerar uma somatória aqui de funções de respostas equivalentes a um sistema de segunda ordem. Então, dá para a gente fazer a análise a partir de um sistema de primeira e segunda ordem, analisando os polos e a gente consegue identificar se o sistema é instável ou não. Beleza? No caso de um sistema de segunda ordem, esse cara vai aparecer no expoente da nossa transformada lá no final. E ele tem que ser negativo, beleza? Se ele for positivo, se esse cara for positivo, o nosso sistema é instável, beleza? Ou, se a gente for trabalhar com a resposta de um sistema conjugado complexo, com parte real e parte imaginária, a parte real do sistema tem que ser negativa para que o sistema seja estável, beleza? Então, vamos de novo.
o sistema é estável se todos os polos do denominador, aqui são as raízes do polinômio, do denominador e da função de transferência. Se todos os polos forem zero, ou se o nosso sistema estiver trabalhando com um número conjugado complexo, com um número complexo, a parte real do número complexo, da resultante ali, tem que ser negativa. E aí o nosso sistema é estável. Se for positivo, o sistema é instável. Vamos ver um exemplo disso. A gente tem dois sistemas que são representados por essas duas funções de transferência aqui. Beleza? Aqui existe um polinômio de primeira ordem no numerador e existe um polinômio de segunda ordem já expandido com duas equações de segunda ordem aqui no denominador, beleza? Aqui embaixo também, mesma sequência, mesma estrutura, basicamente. Uma das formas de se identificar se o sistema é estável ou não é pela análise gráfica no diagrama de polos e zeros do sistema. O eixo das abscissas vai representar o eixo da parte real do número, beleza? Um número complexo, se nosso número for um número complexo, o eixo x aqui, o eixo das abscissas, representa a parte real do número. O eixo das ordenadas corresponde à parte imaginária do número, beleza? Os polos são representados por x e os zeros são representados pela bolinha. Se, ao jogar as raízes desses caras, tanto dos zeros aqui em cima e dos polos no denominador, para esse sistema, se jogar isso aqui no diagrama e cair algum polo na parte positiva, ou seja, para frente aqui do zero, o sistema é instável. Todos os zeros, todos os x's têm que estar do lado esquerdo do eixo das ordenadas, beleza? Para o sistema ser estável, beleza? Os zeros não interferem nessa análise. Os polos são a parte que a gente tem que ter mais atenção. Se cair pelo menos um dos zeros, ou uma das raízes desse cara, do denominador, se uma das raízes cair na parte positiva aqui do nosso gráfico, o sistema é instável, tem que estar todos na parte negativa, na parte esquerda, do lado esquerdo do eixo das ordenadas. Beleza? Então, aqueles dois sistemas que a gente tinha visto ali atrás, eu só transcrevi para cá. Nesse primeiro, para os dois, né, para as duas situações, a gente tem que trabalhar uma solução. Uma das soluções seria identificar os polos e os zeros de forma gráfica, fazendo a expansão deles aqui, calculando as raízes. A gente consegue jogar isso num gráfico e identificar. Se cair polos, ou melhor, se cair polos, as raízes do denominador, se cair algum deles na parte positiva do gráfico, o sistema é instável. Para o sistema ser estável, tem que estar todo mundo do lado esquerdo. O outro critério é trabalhando com essas equações para que elas cheguem nesse formato, beleza? Nessa estrutura. Com o expoente maior aqui, que está representando o grau maior da função, do denominador, né? A equação do denominador. E aí vai sequencial até chegar no S0, S elevado a zero, igual a equação a zero, e aí a gente consegue analisar a partir dos expoentes. No caso desta primeira, se fizer distributiva aqui dentro do denominador, multiplicar todo mundo por todo mundo aqui e rearranjar o nosso cálculo, vai chegar nisso aqui. Beleza? E na segunda, a mesma coisa. Fazendo a distributiva, a gente vai chegar nessa situação aqui. Tem alguém pedindo para entrar. Foi. Beleza? Para esse segundo sistema aqui, que está representado aqui, essa equação é
a equação do denominador da função de transferência. Beleza? Eu só fiz a distributiva aqui e rearranjei. O que que aconteceu aqui? Esse cara, que seria S elevado à terceira, está multiplicado por zero. Ele não existe. Vai surgir o S quarta, S é a segunda, S e S é zero. Mas o S a terceira não tem. Se faltar um desses caras na estrutura da equação, o sistema é instável. Não pode faltar nenhum dos coeficientes. Beleza? Se faltar, ou se um desses coeficientes aqui for negativo, ou se for nulo, o sistema é instável. Então, só pela análise visual aqui dos expoentes da equação do denominador, a gente já consegue identificar que esse cara, esse sistema, é instável. Por que que eu sei disso? Fazendo a distributiva da equação do denominador dele e rearranjando, a gente viu aqui que vai faltar, que vai zerar o elemento, essa terceira não vai existir. Não existindo um dos expoentes, ou ele sendo negativo, o nosso sistema é instável, beleza? Tá, e para esse sistema, fazendo a distributiva aqui, a gente chega nessa equação. A princípio tá bonitinho, essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a segunda, essa é a primeira e essa é a zero. Tá todo mundo ali inteiro. Não existe nenhum expoente ou nenhum coeficiente negativo ali. Então, a princípio não dá para a gente dizer se o sistema é instável ou estável. Só por esse caminho a gente não consegue identificar, beleza? Então, um dos caminhos é analisando os expoentes. Se faltar alguém ou se for negativo, o sistema é instável. O outro caminho é graficamente, que foi essa ideia que a gente viu. Se cair uma das raízes do denominador, ou seja, um dos polos, cai do lado positivo do gráfico, o nosso sistema também é instável. Beleza? Eu fiz a simulação no MATLAB para para vocês verem como como é prático jogar isso aqui no MATLAB. Eu só fiz a distributiva aqui para voltar para a forma original da equação. E aí inseri essa função de transferência no MATLAB. Eu entrei com a função para indicar o numerador e entra com os valores que estão multiplicando os S, ou os valores que estão que são as variáveis do numerador, beleza? E aí ele vai me responder assim, num igual e esses dois caras. E aí entra para o denominador, a mesma coisa. Eu só não vou informar para ele o S a quarta, eu vou entrar só com os valores que estão multiplicando S, beleza? Então, é 2 vezes S a quarta, eu vou informar 2. Espaço, 0. Espaço, 2. Que é esse cara, 2S é 2. Beleza? Depois espaço, menos 4, que é o menos 4S. Depois espaço 12. Acabou. Fecha a chave, Enter. Aí ele vai me responder desse jeito. Aí a gente entra com essa função aqui para pedir para ele mostrar para a gente os zeros e os polos do sistema que está representado aqui por esses dois caras. Isso aqui está indicando para ele que é o numerador da função, isso aqui está indicando para ele que é o denominador da função. E aqui eu quero que ele me mostre os zeros e os polos. Ele já vai trabalhar na equação e me mostrar aqui as raízes, beleza? Basicamente a mesma estrutura que está aqui. E aí, a gente entra com esse comando aqui, exemap de G, né, que eu chamei de G aqui. A, a, a variável G vale os polos e os zeros do sistema que está representado por esses caras. Então, o G vale isso aqui. Eu pedi para ele representar graficamente o exemap de G. Ele já vai me dar o diagrama, o diagrama polar do sistema. Aqui tem um zero e aqui tem dois polos. O eixo zero está aqui, né? O ponto zero. Os dois caras estão na parte positiva. Ou seja, o sistema é instável. Oi? Esse negócio do MATLAB, eu não entendi por que em cima ficou, no numerador ficou 1.5 S mais 0.6667 em cima. É porque aqui ele vai trabalhar para mostrar mais, para expor a raiz dele.
Vai expor a raiz do numerador. A raiz desse cara é o negativo disso aqui, né? Vezes o 0,5. Beleza? Vai ficar 1,5S mais 1,5 vezes esse cara. Ele só colocou 1,5 em evidência e para poder expor a raiz, porque o S tem que estar multiplicado por 1 para a gente conseguir achar a raiz dele. Beleza? Ainda sem entender, mas segue a aula. Para conseguir achar a raiz, ou seja, para achar o que vai zerar o numerador dele, o meu S tem que estar multiplicado por 1. É aquela mesma ideia que a gente faz. Se fosse fazer isso aqui manualmente, o que eu teria que fazer? 3S mais 2 igual a 0. Passo o 2 para o lado de lá, S é igual a 2 sobre 3. Foi isso que ele fez aqui, só que ele fez de um outro caminho, de uma outra forma. Beleza? Beleza. Isso aqui é esse ponto. A raiz desse cara é esse ponto. Mas isso aqui não me informa, por aqui eu não consigo definir se o sistema é estável ou instável. Eu vou conseguir definir pelas raízes do denominador, pelos polos. Beleza? A raiz desse cara são os zeros. A raiz desse cara, as raízes desse cara são os polos. E aí, quando a gente chama a função PZMAP dessa variável, ele vai traçar o gráfico e vai me mostrar no gráfico de polos e zeros, beleza? O gráfico de polos e zeros, onde está localizado todo mundo. E aí as duas raízes do denominador caíram na parte positiva do gráfico, beleza? Aqui está zerado, aqui tem uma outra raiz, tem um outro zero. Mas se tiver pelo menos uma raiz do lado positivo, o sistema é instável. Aqui teve duas. Teve esse cara, coloquei a setinha ali para realçar, e esse cara. Como os dois estão do lado positivo do gráfico, nosso sistema é instável. Beleza? Isso aqui é a função de transferência do segundo sistema, que é esse cara. Beleza? Então, graficamente, dá para a gente analisar se caiu uma raiz do lado positivo, o sistema é instável, uma raiz do denominador, ou seja, um dos polos. Ou analisar por aqui, pelos expoentes. Se faltar alguém aqui, se faltar algum dos expoentes, o sistema é instável. Se um deles for negativo, o sistema é instável também. Beleza? São duas formas diferentes de se analisar. Para a primeira equação, para a primeira função de transferência, a gente viu ali que, fazendo a distributiva aqui, a equação está perfeita, está completinha. Não faltou elemento nenhum, nenhum deles está negativo, dos expoentes, então só por aqui não dá para a gente definir se o sistema é instável ou não. Aí, esse critério, esse método, funciona da seguinte forma: a gente tem que trabalhar com o denominador na forma expandida, ou seja, nesse formato, bonitinho, beleza? Analisar os expoentes, se tiver algum expoente faltando, ou se tiver algum expoente negativo, ele é instável, no nosso caso aqui não tem. Aí a gente continua. O terceiro passo é organizar os coeficientes do polinômio em linhas e colunas usando a matriz desse formato, que é mais ou menos aquele exercício que a gente já fez, umas 2 ou 3 aulas para trás aí. Beleza? Vou organizar os expoentes nesse formato, bonitinho, e aí eu vou calculando todo mundo. Quem é o B1? O B1 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, dividido por A1. Vale isso aqui. Quem é o B2? É esse cara, o A1 vezes o A4, mais o A0 vezes o A5, dividido pelo A1. Quem é o B3? É o A1 vezes 6, mais o A0 vezes o A7, dividido por A1. Beleza? Só lembrar dessa estrutura aqui que a gente consegue calcular os outros coeficientes. Coeficiente B, coeficiente C e D, é na sequência. A estrutura é basicamente a mesma. Beleza? Para calcular o coeficiente C, a gente precisa do B. Para calcular o B, vai jogar a partir dos coeficientes ali, A1, A0, A1, A2, A3. Quem é A0, quem é A1, quem é A2, quem é A3. Lembra da estrutura da equação, ela tem que estar nesse formato. O A0 está multiplicando
o S elevado ao expoente mais alto. O A1 está multiplicando o S elevado a N menos 1, que é o mais alto menos 1. Depois o mais alto menos 2, mais alto menos 3, até acabar. Beleza? Aí aqui eu vou escrever os coeficientes nesse formato. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Enquanto tiver, eu vou preenchendo aqui. E aí eu vou calcular B1, B2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1 até fechar tudo. Beleza? E aí, a gente vai analisar por aqui. Qual é a regra? Se mudando de coluna, depois que calcular todo mundo aqui dentro, na mudança de uma linha para outra, ou de uma coluna para outra, se houver mudança de sinal do coeficiente, por exemplo, vamos supor que aqui tem um número positivo, e aí calculou o B1, ele ficou negativo. Houve mudança de sinal, o sistema é instável. Ou se aconteceu isso aqui, esse cara ficou positivo, esse cara está negativo, ou esse está negativo, qualquer um. Se tiver mudança de sinal de um para o outro, o sistema é instável, beleza? Ok? Então não pode haver troca de sinal. Para aquele primeiro sistema lá, pela mesma primeira função de transferência que a gente viu lá, que a gente fez a expansão do polinômio, ele vai ficar assim, que a gente já viu lá, ele está completinho, os expoentes todos na sequência bonitinho, não tem ninguém negativo nos expoentes, está tudo bonitinho, só por aqui não dá para a gente analisar. Aí faz a transposição para a matriz, para a forma matricial. Esse cara vem para cá, é A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5, beleza? Nessa sequência aqui, nesse formato aqui. Copiei a estrutura para cá de volta para vocês compararem aí. Ok? E aí vamos calcular. Esse de baixo é o B1. O B1, o cálculo é feito dessa forma. Vou fazer A1 vezes A2, menos A0 vezes A3, dividido por A1. Esse cara vezes esse, menos esse vezes esse, dividido por esse. Deu isso. O B2 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, dividido por esse. Beleza? E aí, sucessivamente, calcula todo mundo até acabar os elementos. E aí, na primeira coluna aqui, descendo de um elemento para o outro, não houve troca de sinal. Aqui também não houve troca de sinal. Beleza? A gente vai analisar na coluna, na primeira coluna. Não houve troca de sinal aqui na primeira coluna. Então, o sistema é estável. Beleza? Esse é o método ou critério de estabilidade desses dois caras. Ok? Complexo para fazer análise, para fazer esse cálculo. É um pouquinho trabalhoso, mas acho que ele é facinho de fazer. Vamos voltar. No MATLAB é mais fácil? Vamos voltar. Te deu um sistema, você montou a função de transferência do sistema e chegou nessa função de transferência. E um outro sistema qualquer, você chegou nessa função de transferência. São dois sistemas diferentes. Beleza? Faz a expansão do denominador, do polinômio do denominador. A expansão do polinômio do denominador desse cara ficou assim. Faltou o elemento que multiplica o S a terceira. Como existe o S a quarta, tem que ter o S a terceira. Se não tiver, o sistema é instável. Já foi, não precisa nem continuar a análise. Para esse cara, fazendo a expansão, ele está bonitinho, completinho. Então, por aqui não dá para a gente resolver. Não dá para analisar. Aí joga para a matriz. Para a matriz dos polinômios, dos coeficientes dos polinômios. Tem que lembrar da estrutura. É A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Quem é o A0? O A0 é o que multiplica o S elevado ao expoente mais alto. O A1, que é esse cara, é o que multiplica o S elevado ao expoente mais alto menos 1. Depois mais alto menos 2. É sequência, sequencial. Beleza? Quem é o B1? É o resultado dessa operação. Eu vou fazer A1 vezes A2 menos A0 vezes A3, dividido por A1.
Quem é o B2? Que é esse cara? É o A0, é o A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. E assim sucessivamente, até calcular todo mundo. Feito isso, calcula o B1, B2, B3, todo mundo, calcula a linha C toda, calcula a linha D toda. E assim até acabar, até preencher tudo. E aí eu vou analisar na primeira coluna. Beleza? A análise é na primeira coluna. Se houver mudança de sinal aqui dentro, por exemplo, aqui está 2, no seguinte ficou negativo. O sistema é instável. Se não houver mudança de sinal, o sistema é estável. Beleza? Tem alguém pedindo para entrar. Tem 2 ali pedindo para entrar. Facinho, né? Isso aqui, para identificar. Só é trabalhoso, mas é fácil de fazer. E no MATLAB, como ficaria? Peguei a mesma função de novo. Fiz a expansão do denominador para ele ficar bonitinho, organizado. E aí vou entrar com isso lá no MATLAB. Eu vou colocar num igual, abre a chavinha, 3, espaço 2, fecha a chavinha e dá Enter. Ele vai me responder, num igual 3, 2. É o numerador. Depois, DEM igual, abre a chave, menos 2, espaço menos 12, espaço menos 26, espaço menos 28, espaço menos 12. Fecha a chave. Enter. Aí ele vai me responder que o denominador vale isso. E aí eu vou falar com ele, as variáveis do sistema, eu quero a função de transferência, considerando o numerador e o denominador que eu informei em cima. Aí ele vai me dizer que o meu sistema vale isso aqui, beleza? É a função de transferência que é essa aqui. Essa parte aqui toda é só para poder identificar a função de transferência. E ele vai me informar lá que é a função de transferência de um sistema contínuo no tempo. Beleza? Se eu quiser identificar os polos e os zeros, eu entro com G é igual. A variável G vai valer a representação de polos e zeros do sistema, que é esse sistema aqui. Ele vai me responder quanto vale o G. Beleza? Vai indicar ali os zeros do numerador e os polos no denominador. Por aqui já dá para a gente ver que esse cara tem que ter 4 raízes no denominador. Aqui tem uma, aqui tem outra, isso aqui é uma função de segundo grau, então tem 2 raízes, beleza? E tem essa elevada a 2. Essas 4 raízes têm que estar na parte negativa do gráfico. Se tiver na parte positiva, vou analisar no eixo X, né? As 4 raízes têm que estar na parte negativa. Se tiver pelo menos uma na parte positiva, o sistema é instável. Eu vou lá e chamo a função para representação do mapa de polos e zeros da variável G que eu indiquei aqui para ele, que o G vale a representação matemática de polos e zeros do sistema. E aí ele vai abrir uma janelinha com a representação gráfica. Os x's são os polos e a bolinha é o zero. Está todo mundo negativo, né? O ponto zero do eixo X está aqui. Está todo mundo para o lado esquerdo. Então, o nosso sistema é estável. Beleza? Esse negócio é horrível para escrever. Eu não consigo acostumar com isso. Beleza? É bem mais prático, né? A gente não precisa nem ficar trabalhando com equação nenhuma aqui de nada. E a vantagem é que aqui a gente já está trabalhando com um sistema que tem grau 4, né? Se for calcular a raiz dessa equação, já vai dar um senhor trabalho. Ou para fazer o contrário, para transformar disso aqui para isso. Ô, professor, Diga. mas aí no caso, tipo, a gente vai ter que fazer a análise das raízes. Não tem uma função que a gente chama que já retorne se ele é estável ou não, no caso. Não, vai ter que fazer a análise da raiz. Tá. Pelo gráfico, né? É só chamar a função gráfica aqui, ele já fica bem fácil para identificar. Beleza. Beleza? Um outro exemplo. Tem uma função de transferência qualquer lá, de um sistema qualquer, cujo denominador vale esse polinômio. Beleza? Um dos caminhos é identificar as raízes, mas é uma equação
de grau 3. Já fica complexo para calcular isso aqui na mão, para achar essas raízes aqui na mão. Um dos caminhos é usando esse método. E para usar esse método, a gente precisa fazer a representação matricial dele. A0, que é o que multiplica o S elevado ao grau mais alto. A1, que é o S elevado ao grau mais alto menos 1. A2 é o S elevado a grau mais alto menos 2. E o A3 é o S elevado a... é o que multiplica o S elevado a grau mais alto menos 3. Beleza? E aí acabou, né? Que já não tem S, acabou. Nossa matriz vai morrer aqui. Então aqui eu tenho B1 e B2 e tem C1. O B1 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, dividido por esse. Ficou negativo. O B2 nem existe, porque seria esse cara vezes o elemento dessa matriz. Já não tem. Menos esse cara vezes o elemento dessa matriz. Já não tem, é zero. O C1 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, dividido por esse. Beleza? Aí por aqui, na análise dessa coluna, a gente viu que houve mudança de sinal, dessa linha para essa. Então o sistema é instável. Beleza? E aqui também mudou de novo, né? Aqui ele estava positivo, foi para negativo, depois foi positivo de novo. Então houve duas mudanças aqui. O sistema é instável. Ô, Edu, Diga. tem como você me explicar essa parte aí, quando você especifica quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3? Eu tô meio perdido nessa parte Tá. dessa fração aí. Vamos voltar lá. A nossa equação tem que ficar nesse formato. Já está todo rabiscado aqui. É A0 vezes o S elevado a expoente mais alto, grau mais alto. O A1 é o S elevado, é o que multiplica o S elevado a menos 1. O A2 é o S elevado a menos 2, é o que multiplica o S elevado a menos 2, e assim sucessivamente, até acabar tudo. Beleza? O A0 sempre está multiplicando o S elevado ao grau mais alto. E aí é sequencial. O A1 é o que multiplica o S elevado a n menos 1. O A2 é o que multiplica o S elevado a n menos 2. O A3 é o que multiplica o S elevado a n menos 3. E vai até acabar o S. Para aplicar esse método, a gente precisa que o polinômio do denominador seja expandido para ficar nesse formato. E aí, aqui é sequencial. Quem é o grau mais alto? É o 3. O número que multiplica o S aqui é o A0. Depois, o S menos 1, né? O S elevado a N, o N aqui vale 3, menos 1. É esse cara. Aqui é o A1 que multiplica esse S. Depois, o A2 é o que multiplica o S elevado a N menos 2. O A3 é o que multiplica o S elevado a N menos 3. N menos 3 aqui vai dar 0. Então, S elevado a 0 dá 1, já sobrou só o 24. Beleza? Então, acabou aqui. E aí, na matriz, a estrutura é A0, A1, A2, A3, A4, A5, sempre nessa sequência. Beleza? E aí, calcula. B1 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, sobre esse. Já mudou o sinal. Não precisa nem continuar calculando, que já viu que o sistema é instável. Mas aqui calculou tudo para poder a gente ver quantas mudanças teve. O B2 não vai existir, porque é esse cara vezes o elemento dessa coluna que não existe. 0. Menos esse cara vezes o elemento dessa coluna que também não existe. É 0. Então já morreu ali. O C1 é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse, dividido por esse. Já mudou o sinal de novo. Beleza? Então aqui teve duas mudanças de sinal na primeira coluna. O sistema é instável. Se mudar uma vez aqui o sinal de um elemento para o outro na primeira coluna, o sistema é instável. Esse que é o método desse cara. Beleza? E no MATLAB? No MATLAB é só a gente entrar com a função e pedir a representação de polos e zeros. Como para esse método o numerador
da função de transferência não interessa, eu vou analisar só pelo denominador, e aqui ele não me informou qual era o numerador dessa função de transferência, eu entrei com o mesmo numerador da função anterior, que não vai fazer diferença aqui mesmo. Entrei com o mesmo numerador, entrei com o denominador, informando os números que estão multiplicando aqui a sequência, né? E aí, falei para ele que o meu sistema é a função de transferência de numerador e denominador, ele responde com a função bonitinha aqui. Pedi para ele representar os zeros e os polos do sistema, o denominador volta para... aqui nem está representado. Ele já vai me mostrar aqui, aqui tem uma raiz e aqui tem duas, porque isso aqui é uma função de segundo grau. Tem duas raízes, então a gente tem três zeros, três polos, perdão. Beleza? Se um desses três polos cair na parte positiva do gráfico, o sistema é instável. É uma dele traçar o gráfico de polos e zeros, o mapa de polos e zeros. Tem duas raízes, ou dois polos na parte positiva do gráfico. Tá depois do zero aqui para o lado direito, né? Esses dois caras estão na parte positiva do gráfico. Esse aqui está na parte negativa. Se tiver um deles na parte positiva, o sistema é instável. Beleza? É simples, né? Tranquilo para fazer essa análise. A vantagem de fazer isso no software é que não interessa o expoente aqui, ele vai calcular tudo para mim. Ou se fizer nessas calculadoras gráficas, também consegue calcular isso aqui. Se eu não me engano, a HP Prime faz, acho que a HP 50G também faz, aquela Texas faz, tem várias calculadoras que fazem isso. Beleza? Calculadora gráfica também consegue gerar isso aqui, a gente consegue analisar por ela também. São recursos que a gente tem à mão aí, né, para ajudar. Se não tiver o recurso, a gente tem que montar o sistema desse formato para poder analisar a partir da coluna. Ou o outro caminho é identificar as raízes aqui desses caras. E aí vai ter que fazer na mão. Como acha a raiz de um polinômio de terceiro grau? Como calcula as três raízes? E se for grau 4, se for grau 5, para fazer na mão, já fica bem complexo, né? Aí a gente parte para a matriz para analisar via matriz. Ou para o gráfico. Beleza? É bem simples, né? Bem facinho. O conteúdo que está no livro para essa aula de hoje é basicamente esse. Aí a gente tem alguns exercícios aqui para fazer, para vocês verem a aplicação. Tem alguém pedindo para entrar. Exemplo, esse exercício aqui está no livro, que está no portal. Existe um sistema lá de lançamento vertical de foguetes e ele foi representado por esse desenho, beleza? Aí aqui ele está indicando que o M, esse cara, é a massa da estrutura que faz o lançamento. O Mzinho é a massa do foguete, beleza? Aqui seria a representação do foguete. O G é a aceleração da gravidade no local. O L é a metade do comprimento total do foguete, beleza? O θ é o ângulo que o foguete está fazendo em relação ao eixo da estrutura que está segurando, a vertical. O U é a força que está sendo exercida aqui nesse cara, beleza? O X é a posição zero do sistema, do foguete. E o P é o ponto onde o foguete vai tocar o solo, beleza? Esse ponto. Aí a gente precisa fazer a modelagem desse cara. E o exercício não entrou nesse detalhe porque isso aí é conteúdo daquela disciplina de modelagem de sistema que vocês já sabem fazer. Fazendo a modelagem, chegou nessas duas equações, essa equação e essa. Beleza? Sisteminha com duas equações. Aí, isso aqui é parecido com aquele exercício que a gente fez antes da primeira prova. É aquela mesma ideia. Isola o x dois pontos em uma delas, na primeira equação, substitui na segunda. A gente fica com uma equação só. Beleza?
Aí aplica Laplace nesse cara e isola para a gente pegar a saída do sistema em relação à entrada. E aí a nossa equação, a função de transferência fica assim, bonitinha. Beleza? Aí ele quer saber se o sistema é estável ou instável. O denominador, dá para a gente retrabalhar ele para ele ficar nesse formato. E aí aqui vai surgir o elemento que está multiplicando o s elevado a zero, o coeficiente dele vai ficar negativo. Beleza? Ou seja, o sistema é instável. É uma análise toda matemática. Você tem que trabalhar com essa equação para chegar na estrutura que ele não deu aqui no exercício, para ela ficar nesse formato. Beleza? O expoente mais alto, que é o A0 vezes o S elevado ao expoente mais alto, mais o A1 vezes o S elevado a N menos 1, A2 até acabar o S. Aí ele achou lá no elemento que está multiplicando o S elevado a zero, o expoente dele vai ficar negativo, vai virar isso aqui. E aí o sistema é instável porque o expoente é negativo. Se o expoente for negativo, se o expoente for nulo, o sistema é instável, por esse critério. Beleza? Bem tranquilo para analisar. O problema é conseguir trabalhar com essa equação para chegar nisso aqui. Mas aí é matemática. Beleza? Tem um outro exemplo. É um sistema de posicionamento de laser óptico que tem massa suspensa e foi representado por essa função de transferência aqui. Beleza? Ele quer saber se o sistema é estável ou não. É o G de S. O sistema está representado pelo G de S. E aí ele disse que existe um mecanismo, um sistema de controle desse cara, que é um sistema de controle PID, que tem essa função. Beleza? Isso aqui é o sistema de controle do meu sistema de posicionamento. E aí a representação em blocos em diagrama de blocos do nosso sistema total, então vai ficar entrada, saída, a função do sistema de posicionamento e a função do sistema de controle, perdão, posicionamento e controle. Beleza? Aí ele deu quanto vale cada elemento desse aqui dentro. Deu os valores. E aí a gente precisa trabalhar nesse cara para chegar na função de transferência. A estrutura é C de S vezes o G de S sobre 1 mais... É um sistema que tem realimentação, né? E a realimentação dele é unitária. Então, C de S, G de S sobre 1 mais G de S, C de S. Beleza? Fazendo saída sobre entrada, a função de transferência dele vai ficar dessa forma. Então, substituindo, o meu G de S vale isso, o C de S vale isso. Substituindo todo mundo, fica essa brincadeira aqui. E aí vai retrabalhar isso aqui para chegar numa representação polinomial expandida no numerador e no denominador, que vai virar isso aqui. Beleza? Faz distributiva, trabalha com esses caras aqui para conseguir chegar nessa estrutura para ficar nesse formato. E aí, substituir os valores que ele deu lá para cada um dos elementos, a minha função de transferência então ficou assim. Beleza? Aí vamos analisar. Qual é o grau mais alto? É do denominador, é 3. Tem o 2, tem o 1 e tem 0, então não está faltando ninguém. Não tem nenhum expoente com sinal negativo. Então só por aqui não dá para a gente analisar se o sistema é instável ou não. Beleza? Qual é o caminho? O que sobra de opção? Montar a matriz e fazer a análise via matriz, ou então fazer a representação gráfica e analisar os polos e zeros pelo gráfico. Beleza? Para montar a matriz, o elemento que multiplica o S elevado ao grau mais alto é o A0. O elemento que multiplica o S elevado a N é o grau mais alto, né? O elemento que multiplica o S elevado a N menos 1 é o A1.
Elemento que multiplica o S elevado a N menos 2 é o A2. Elemento que multiplica o S elevado a N menos 3 é o A3, assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui a gente tem A1, A0, A1, A2 e A3. Aqui ele só transformou para fração. Tá, a numeração decimal transformou para fração. Vai ficar fácil para calcular depois. Aí vamos calcular o B1. O B1 é esse cara, vezes esse cara, menos esse cara, vezes esse cara. Beleza? Deu isso. O B2 é esse cara vezes o elemento da terceira coluna aqui que não existe, menos esse cara vezes o elemento da terceira coluna que não existe. Então, zero. O C1 é esse cara vezes esse cara, menos esse cara vezes esse cara. Deu isso. A gente vai analisar nessa coluna. Não houve mudança de sinal em nenhum momento aqui, de uma linha para outra. Ou seja, o sistema é estável. Beleza? E se for fazer a análise gráfica, se for no MATLAB, eu entrei com essa função aqui no MATLAB, formei numerador e formei denominador, defini que o sistema é a função de transferência de numerador e denominador, beleza? Pedi para ele me mostrar os polos e os zeros, só para a gente conseguir enxergar aqui quantos polos tem no sistema. Isso aqui vai gerar uma raiz, isso aqui vai gerar duas, porque é uma função de segundo grau. Então, a gente tem três polos, beleza? E esses três caras têm que estar na parte negativa do gráfico, analisando no eixo X. O zero do X está aqui, né? Eu entrei com a função para ele me representar, para ele me responder com o gráfico, com o mapa polar. E aí ele indicou, tem um polo aqui, tem um aqui e um aqui. E todos os três estão na parte negativa do gráfico. O zero está aqui, todo mundo na parte negativa, ou seja, o sistema é estável. Beleza? Ah, e as raízes do numerador? As raízes do numerador são os zeros, que é esse cara e esse. Mas para análise de estabilidade ele não interfere, não faz diferença. Beleza? Bem tranquilo, né? A dificuldade maior, eu acho, é na hora de estruturar isso aqui e fazer trabalhar com essas equações para conseguir chegar nisso aqui. Beleza? Tem um outro exemplo, um outro exercício. Ele disse que durante o projeto de um controlador para um sistema dinâmico, a gente tem que lançar a mão de ferramentas de análise de estabilidade. Beleza? A gente viu duas hoje, uma por meio do gráfico e a outra usando a matriz. E aí, essas ferramentas vão permitir que a gente identifique se o sistema é estável ou não, antes de começar a desenvolver o sistema real, porque se ele for instável, ele é inseguro, então não pode ser montado. A gente tem que trabalhar nesse cara, alterar alguma coisa para fazer o sistema ficar estável. Aí ele disse que montou um controlador qualquer lá e chegou numa função de transferência, chegou nessa função aqui, beleza? Função de transferência de um controlador qualquer. O denominador dele é um polinômio de terceira ordem. Aí ele quer saber, o controlador é estável ou não? Esse cara, a partir da análise dessa função de transferência, ele é estável ou não? E por quê? O que vocês acham? Nem estável não, porque só tem o SA3 ali, não tem o SA2. Exatamente, está faltando um aqui, né? Essa é 3 e essa é a primeira, está faltando essa 2. Por aqui já morreu, o sistema é instável. Então, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui também está errado. Ele diz que não dá para atestar se é estável ou não. A gente já sabe que não é. E aí, qual das duas opções aqui é a certa? O controlador é instável porque não está em malha fechada ou o controlador é instável pois o coeficiente que multiplica a segunda potência de S é nulo? É essa aqui a opção. Essa daí mesmo, pois De é graça, nulo, né? Questãozinha de graça. Beleza?
Eu entrei com aquela função no MATLAB para a gente ver a representação gráfica dele, o mapa de polos e zeros. Numerador, denominador, o sistema é a função de transferência do numerador e do denominador, ele vai me responder com a função de transferência. Para expor os polos e os zeros do sistema, e ele vai indicar aqui tem uma raiz, é uma função do primeiro grau, e aqui é uma função do segundo grau. Então tem duas raízes. Então o nosso sistema tem 3 raízes, 3 polos. Beleza? Se um deles estiver do lado positivo do gráfico, ele é instável. Tem 2 lá do lado positivo. O zero está aqui, né? Daqui para a direita está todo mundo positivo. Tem esse cara e esse cara. O sistema é instável. Beleza? Facinho. Um outro exercício que está lá. A análise gráfica do sistema. Ele quer saber se o sistema que está representado por esse mapa de polos e zeros é instável ou estável. Na opinião de vocês, ele é instável ou estável? Sem colar. Instável. Por quê? Porque tem mais de uma raiz ali depois no Se positivo. tiver um aqui no positivo, ele já é instável. Não pode ter nenhum aqui. Tem 3 aqui, né? O sistema é instável. É só identificar quem são os polos instáveis aqui. O 7, 8 e 9, né? Esse cara. O polo 7, polo 8 e polo 9 estão na parte positiva do sistema. Então, ele é instável. Questãozinha de graça também. Entendeu, né? Já tá todo mundo craque. Já consegue fazer uma provinha disso aqui? Se for só isso daí, tá top. O conteúdo dessa sessão ali, da sessão 1 da unidade 3, é só isso. Só isso. Bem Beleza. tranquilo. Professor, acho que você podia liberar para a gente tentar terminar a parcial para ver se consegue enviar hoje até amanhã para você. O que você acha? Pode ser, ou até sexta-feira. Pode ser até sexta, então? Pode. Até sexta-feira da semana que vem? Não, dessa semana. Essa semana não, velho. Claro que tem. Aquilo ali é rápido. É o programa que vai calcular para vocês. Não vai precisar calcular nada. Tem uma galera que não tá conseguindo instalar o programa. Até hoje Eu não não tô sabendo fazer. Eu agarrei na questão 6 em diante. Não sei fazer. Gabriel, dá uma ajuda aí, filho. Posta lá no grupo. Como é que faz? O Garrei foi na instalação do programa. Tá baixado. Rapaz, eu não sei fazer, não. Na verdade, estou olhando as apostilas lá que o professor botou lá. Tem umas funções lá. Estou chamando as funções lá. Vamos ver o que vai dar lá.